Quem é o vencedor? É aquele que é resiliente, que é resistente, que segura o seu testemunho. Isso faz lembrar a gente que Paulo escreve ali aos irmãos de Corinto: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. José poderia ter se revoltado e desperdiçado as oportunidades que foram dadas, porque sistematicamente ele estava quebrando a cara, mas não, ele foi resistente, ele foi fiel no seu testemunho. Olha, eu não sei como é a sua família, mas a minha família é imperfeita, a começar de mim. Mas como a gente pode ser bênção na nossa imperfeita família? É isso que a gente vai falar no dia de hoje. Vem comigo e deixa Deus falar ao seu coração. E eu tenho um carinho muito grande por esse tema. Eu, desde pequeno, meus pais, eles tinham ministério em que eles falavam a casais em muitas igrejas. Hoje em dia eles estão um pouco mais ali localizados em Friburgo e ali meu pai pastoreando a igreja dele que fica ali naquela cidade. Mas para mim é um tema muito caro. E eu estou muito feliz, muito agradecido a Deus e ao nosso pastor pela confiança de estar aqui na noite de hoje. Aliás, é engraçado, eu acho muito engraçado às vezes a reação das pessoas quando eu falo da minha família. Porque às vezes eu falo assim da minha família, gente, ela tem a fauna evangélica todinha. Né? O meu pai, ele é pastor da casa de oração. Assim como o meu avô, pai do meu pai, ele também foi pastor da casa de oração. Pelo lado da minha mãe, eu tenho meu avô, que também foi pastor, mas de Nova Vida. E aí eu tenho meus tios, né? Meus tios eu tenho um que é pastor congregacional, um que é missionário pela igreja presbiteriana. Nós temos também um que é pastor da igreja metodista, que veio a falecer, mas o filho dele foi ordenado agora há pouco. Também, né? Então, assim, seria o meu... Na verdade, ele é meu primo, né? Seria meu primo de segundo grau. Eu tenho tio que é apóstolo de igreja, aquelas igrejas assim, sabe? Mas as pessoas falam neopentecostal. Então, assim, a gente é representado. Não tinha o bichinho Batista na Arca de Noé. Aí, em 2007, Deus me traz aqui em Vila da Penha, né? E foi uma benção. Hoje em dia já aumentamos o número, né, de batistas, a representação batista da família. E aí é engraçado porque quando eu conto isso, aí as pessoas falam assim: nossa, essa família deve ser uma bênção. Assim, é bacana, não tem como negar isso aqui, é bacana, assim, você imagina o que era a gente comemorar o Natal em família, né? O assunto proibido era teologia. Devido às várias diferenças doutrinárias, não era assim, mas era uma alegria muito grande, né? Uma satisfação muito grande. Mas era uma bênção, sempre muito bênção. Só que às vezes tinha umas bênçãos assim que não estava muito para Javé, não. Parecia que eram as bênçãos assim que era de Baal, sabe? Tinha treta também, tem treta também. Por quê? A minha família é imperfeita, a começar de mim. Né? A começar da minha, eu e Fernanda. Costumo até dizer, né? Eu orei muito. Deus me deu a Fernanda. Fernanda já orou pouco. Aí levou isso aqui, né? E até, tadinha, agradeço aos irmãos aí, porque os irmãos têm orado pela Fernanda, né? Ela passou por um processo de cirurgia há pouco tempo. Aí ela até brincou assim comigo, eu falei assim: Pedro, estou apresentando tanto probleminha, um aqui, outro acolá, que daqui a pouco você vai devolver para a casa dos meus pais. Falei assim: meu amor, nosso compromisso de devolução é pó da terra. Ou eu te devolvo para o pó da terra, ou você me devolve para o pó da terra. Mas é o único lugar que a gente vai devolver, porque é até que a morte nos separe.
Eu sou da minha amada e a minha amada é minha, né? E assim o será, em nome de Jesus, na força do Espírito Santo. Quando a gente vai pensar em família perfeita, gente, isso só teve na história da humanidade por um período muito pequeno. Naquele momento em que Deus voltou-se para si e disse, façamos, pois, o homem a nossa imagem e semelhança. E aí Deus criou a humanidade, a sua imagem e semelhança, homem e mulher criou. E aí Deus diz que tudo o que ele havia criado era muito bom. Ou seja, era muito bom sob o aspecto físico, sob o aspecto psicológico, mental, espiritual, era perfeito. A relação de Adão e Eva. Quando a gente vai ali no capítulo 2 e vê, né, que Deus ali, no capítulo 2 ele dá um detalhamento do capítulo 1, né? E aí vê lá que Deus criou o Adão, e aí viu que ele estava assim meio de bobeira, meio sozinho, talvez meio borocochô, porque viu que o cachorrinho tinha a cachorrinha, o gatinho tinha a gatinha, e ele mesmo não tinha a gatinha dele, né? E aí então Deus resolve fazer Eva. E aí a gente vê o texto lá, Adão todo felizão, né? Essa sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. A gente não sabe quanto tempo durou isso. Porque logo depois, você tem a desobediência. E aí, quando a desobediência entra, os relacionamentos vão se desarmonizando. A coisa toda, o rompimento é caracterizado por vergonha, por culpa, morte espiritual e a morte física. Uma novidade que entra na história da humanidade. A expectativa da morte física. E aí então a gente tem a Primeira Guerra Mundial. Claro, porque é só Adão e Eva, né? E aí naquele momento ali da discussão de quem é a culpa, Adão, que antigamente, né, falou ali, esse é osso dos meus ossos, carne da minha carne e tal. Quando ele vem pro negócio da culpa, esta mulher que tu me deste, me fez pecar. Pronto, Primeira Guerra Mundial. 100% da humanidade envolvida em conflito. E aí você tem a família de Adão e Eva. Na família de Adão e Eva acontece o quê? O primeiro, fraticínio. Fraticínio é quando um irmão mata o seu irmão. Caim mata Abel. O primeiro homicídio ainda tem esse detalhe. E aí você vê que a humanidade ela vai sofrer uma ascendência de violência que ela é literalmente afundada em violência no dilúvio. Quando Deus escolhe então Noé e sua família, né, para fazer um reboot na humanidade. Mas assim, as águas descem e Cã, que é um dos filhos de Noé, sem Cão e Jafé, o cara já vacila. Já diz respeito ao seu pai e é retirado do convívio da família. Tempos depois, a gente vê a humanidade novamente se afastando de Deus, criando então, querendo construir uma torre na cidade de Babel para que eles se elevassem e fossem igual a Deus. E Deus, mais uma vez, precisou interferir, fazendo a divisão de línguas, de idiomas. E aí, então, no capítulo 12 de Gênesis, a gente vê Deus irrompendo na história com graça, com misericórdia, chegando para Abraão, e Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra onde te mostrarei. E abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí começa a história das famílias perfeitas da Bíblia. Só que não. Porque na família de Abraão, o que a gente tem? Mentira, precipitação, eu não vou entrar em detalhes de tudo que é detalhe, né? Mas precipitação, predileção por filho, que ele dá um chute em Ismael, só fica, né? Então assim, com Isaac. Aí você tem a família de Isaac.
Isaac gerou quem? Jacó e Esaú. Vamos lá, gente, me enche de orgulho, vocês estão com um pastor de ensino. Aí quando eu perguntar assim, quem Isaac, você fala, Jacó e Esaú. Eu falei, cara, legal. Tá? Jacó e Esaú. E aí o que você tem na família de Jacó? Mentira. Gente, eu nem lembrei do sobrinho de Abraão, né? Mas deixa quieto que eu estou com medo do YouTube derrubar o vídeo, se eu falar do problema do sobrinho do Ló, né? Do sobrinho de Abraão. Esquece. Vamos manter aqui no Isaac, né? Aí o Isaac acontece, a treta entre os irmãos também, Esaú e Jacó. Esaú, ele despreza o direito de primogenitura dele, vende por um prato de comida. Ele é enganado pelo seu irmão em conluio com a sua mãe. Isaac também tinha predileção de filho, porque ele gostava mais de Esaú e menos de Jacó. E aí então, aquela coisa engendrada, né, em que a mãe de Jacó e ele enganam tanto a Isaac como a Esaú, e quem recebe a bênção é Jacó. E a gente, calma, eu vou parar aqui no Jacó, tá, gente? Porque eu quero chegar então, para vocês entenderem da família de quem eu vou falar agora, que é da família de José. O pai de José é Jacó. José é o quê? O filho preferido de Jacó. Já começa aí, né? Predileção de filhos. Só que o negócio é tão disfuncional que isso desperta a ira dos seus irmãos. De uma maneira que eles planejam matar José. E aí chega Judá, que é o segundo mais velho, fala assim, rapaziada, calma aí, vamos pegar leve. Rubem, tu tá demais. Não vamos matar o maluco, não. Deixa José aí. Vamos colocar ele numa cisterna. E aí vamos ver o que vai dar. Aí começa a vir uma caravana, assim, aquela nuvenzinha passando assim. Judá dá uma saidinha. Judá era o único que parecia que tinha cabeça naquele grupo ali, né? Ele dá uma saidinha. E aí Rubem fala assim, vamos fazer o seguinte, vamos ganhar grana aí. Vamos vender José, e ele, sei lá para onde vai esses caras lá. E aí vende José para esses nômades que estão a caminho do Egito. Aí lá no Egito, o cara é vendido de novo para a casa do capitão do faraó. O nome dele é Potifar. Grande Potifar, cara de honra, né? Capitão da guarda do faraó. E aí, então, ele vê que tudo que ele coloca na mão de José prospera. E aí ele coloca José como o grande mordomo da casa. Só que a gente sabe a historinha lá também da esposa do Potifar, que olha para o naipe assim de José e fala assim, esse menino dá caldo. E aí dá em cima de José. E aí teve uma vez que ela investe tão forte, que ela agarra assim na roupa do garoto, que o garoto sai correndo e a roupa fica na mão dela. Espero que José tenha usado cueca nessa época. Não sei se a cueca já tinha sido inventada, porque senão, imagina a cena. E aí com essa cena lá de raiva, porque tinha levado um pé de José, diz assim, ó, olha aqui, ó, ele tentou coisa comigo, eu estou até com a manta dele aqui na mão. O que Potifar faz? Nem quer escutar José, manda ele para a prisão. José é preso. E lá ele conhece dois camaradas, um é o copeiro do rei e o outro é o padeiro do rei. Os dois são presos porque desagradaram ali o faraó. E aí eles têm um sonho, ficam meio agoniados com esse sonho. Então José interpreta o sonho desses dois e meio que orienta o copeiro de como ele deve proceder para ele poder ser liberado da prisão. E assim acontece. E aí quando ele está lá orientando o copeiro, ele diz assim, ó, quando tu voltar, lembra de mim aí, pô, me dá uma moral. Tu lembrou? O copeiro também não. O cara só foi lembrar de José 2 anos depois. Por quê? Porque o faraó também teve um sonho e ninguém estava sabendo interpretar o sonho do faraó. E o faraó estava agoniado. E ele estava dizendo assim, eu não vou nem contar o sonho para vocês não, vocês vão ter que saber aí qual é o sonho. E vão ter que me dar uma interpretação. Aí o maluco se lembra, o copeiro, lembrou. Lento ele, né? Não, olha só, quando eu estive preso,
tinha um rapaz lá que sabia interpretar sonhos. Chama esse cara para cá. O faraó chamou José. E aí José é muito bacana, porque ele diz o seguinte, olha, essa coisa que eu tenho de interpretar sonho não é de mim, não. É o meu Deus que me revela. Se ele me revelar, eu te conto. Me dá um dia aí. No dia seguinte ele volta. Olha, o Egito vai passar por 7 anos de grande fartura. Mas depois ele vai passar 7 anos de muita escassez. E aí José dá umas ideias assim para o faraó. Tipo, olha, constrói celeiros, armazena, porque são 7 anos muito bons, e aí você consegue sobreviver aos 7 anos de escassez. O faraó assim, garoto bom, boa ideia. Vou colocar ele como governador, vou botar ele para poder administrar essa ideia dele aí. Deu ideia, agora também trabalha, né? Quem dá ideia, né? Dá a ideia de botar a pessoa para trabalhar. Aí botou José para trabalhar. Só que assim, o cara, segundo lugar da hierarquia do Egito. Segundo. Só respondia ao faraó. Dentro desse contexto, depois de passados esses 7 anos, chegou os 7 anos de escassez. Jacó também é atingido por essa escassez. Fala assim, rapaziada, vai lá no Egito. Porque no Egito tem grão. Eu soube que tem grão. Vai lá e compra, porque está complicada a situação aqui. E aí os irmãos de José todos descem ao Egito. E aí é encaminhado para falar com o responsável. Quem é o responsável? José. Aquele irmão que eles tinham vendido. E aí chegamos no texto de hoje, em que, lá no capítulo 45, versículos de 1 até o 8, a gente vê como foi esse encontro. Os primeiros encontros, os irmãos dele nem conseguiram reconhecer José, porque José estava moreno, assim, mais escuro, né? Tinha pegado aquele bronze do Egito, tinha aquele penteado também, né? A gente sabia que os egípcios raspavam a cabeça, alguns tinham um negócio de trancinha aqui do lado, né? A gente vê pelos registros históricos, né? Que a moda era uma coisa assim, meio complicada, né? Se bem que assim, ser careca eu acho que é maneiro, só a trancinha aqui que eu não acho que é legal não, mas ser careca era top. E aí então, eles nem conseguem reconhecer José, porque José está na moda do Egito. E aí nesse capítulo 45, José se revela aos seus irmãos. E aí você se coloca no lugar de José. Você agora, você se coloca no lugar de José. Os teus irmãos que te venderam para uma caravana que eles nem sabiam direito para onde ia, né? E você vive toda essa história lastimável. Se é você, o que você faria com os seus amados e queridos irmãos? Vamos ler então o momento em que José se revela aos seus irmãos. Gênesis 45, versos de 1 a 11. A essa altura, depois de ter vários encontros com seus irmãos, e eles não conseguirem reconhecer José, né, desse encontro aqui agora, desse dia, a essa altura, José não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam, e gritou, façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente, quando José se revelou aos seus irmãos. Ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios ouviram e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então disse José aos seus irmãos, sou eu, José, meu pai ainda está vivo. Ele perguntando, né, sobre Jacó. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram nem lhe responder. Cheguem mais perto, disse José para os seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhe, eu sou José, seu irmão, aqueles que você venderam para o Egito. Agora não se afligem, nem se recriminem, por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês
para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro de Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa para o meu pai e diga-lhe, assim diz o seu filho José: Deus me fez senhor de todo o Egito. Venham para cá, não te demores, tu viverás da região de Gósen e ficarás perto de mim, tu, os teus filhos, os teus netos, suas ovelhas, teus bois, todos os seus bens, eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu e a tua família e todos os seus rebanhos acabarão na miséria. A partir da leitura desse texto, desse apanhado histórico, quais são as características que esse José tem que o fez ser bênção na sua imperfeita família? Como podemos nós sermos bênção na nossa imperfeita família? Senhor, revela-nos, através da Tua palavra eternal, aquilo que nós precisamos escutar no dia de hoje. Que seja, Senhor, o Teu Santo Espírito, grande condutor de todo esse momento, para que os nossos irmãos aqui possam acolher a Tua palavra, e para que daqui desse púlpito, Senhor, saia uma palavra tão somente inspirada por Ti. Nós assim oramos, Senhor, desde já agradecidos o fazemos, em nome de Jesus. Amém. A primeira característica desse José é que ele é fiel a despeito de todas as circunstâncias. Ora, quando a gente lê a história aqui do José inteira, só do que a gente já falou aqui, fora outros detalhes que eu omiti por uma questão de tempo, a gente imagina que seria muito compreensível que José chutasse balde, né? Lembrando aqui das expressões idiomáticas, pastor Demétrio, chutar o balde ou chutar o pau da barraca, né? Que ele ia se revoltar, seria assim, compreensível. Ora, ele foi odiado, ele foi vendido, ele foi revendido, incriminado injustamente, esquecido, e agora, novamente usando as expressões idiomáticas, ele é o rei da cocada preta. Ele está por cima da carne seca. Entendeu, Demétrio? É assim, ó. Tá? No sermão, o pastor Demétrio falou, acho que ele falou assim, o rei da carne seca, alguma coisa assim, né? Não, é o rei da cocada preta e por cima da carne seca. Ele estava nessa posição. Então, assim, se fosse eu, se fosse você, como a gente ia se comportar? Se ele fosse um personagem que agora se demonstrasse amargo, depressivo, vingativo, eu e você, a gente ia entender, assim, cara, tudo que ele passou, tudo que ele viveu. E aí a gente vai e olha para a nossa geração, que é uma geração mimizenta, e que, seja lá qual for o pequeno perrengue que vá passar, já fica de bico. Já fica assim, Senhor, por quê? E esquece de Deus. No entanto, José, a despeito de toda a dificuldade que ele passa, a preocupação dele é honrar o seu Deus, testemunhar do seu Deus através de suas palavras e de suas ações. Meus irmãos, a gente tem que entender uma coisa. Quando a gente olha para o livro de Apocalipse, quando Jesus manda a carta lá para as igrejas, ao que vencer, né? Tem lá, sempre tem aquela promessa no finalzinho, né? Ao que vencer será dado parte da árvore da vida, uma pedrinha com um nome novo, tal. Todas aquelas promessas
Quem é o vencedor? É aquele que é resiliente, que é resistente, que segura o seu testemunho. Isso faz lembrar a gente que Paulo escreve ali aos irmãos de Corinto: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. José poderia ter se revoltado e desperdiçado as oportunidades que foram dadas, porque sistematicamente ele estava quebrando a cara, mas não, ele foi resistente, ele foi fiel no seu testemunho. Uma outra característica de alguém que é um instrumento de bênção na sua imperfeita família é saber reconhecer a ação de Deus na sua vida. Olha, José ele via os acontecimentos da vida dele não como um fruto da ação de terceiros. Ou seja, ele não se colocava como vítima, ele não cultivava no seu coração um sentimento de vitimismo, de coitadismo, de autocomiseração do tipo: eu sou assim, porque sabe como é que é, a minha família é complicada. Mas também ele não atribui os seus momentos de sucesso à sua própria capacidade. Ou seja, ele não é orgulhoso, ele não é vaidoso. Quando a gente olha para o texto, olha quais são as palavras de José. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para perseverar a vida. Deus me enviou para salvar a vida de vocês e da família, para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus que me mandou para cá, e não vocês. Foi Ele que me fez conselheiro de Faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Foi Deus que me fez Senhor de toda a terra do Egito. Essas são as palavras de José. Ele reconhece Deus na sua vida. Eu acho que José, eu penso que ele vive aquilo que Paulo também vai dizer anos atrás aos irmãos de Roma. Ali em Romanos 8, versículo 28, que ele diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e que foram chamados de acordo com o seu propósito. Tem um testemunho de uma pessoa aqui, maravilhoso, né, irmão Carlos? A respeito do que é viver esse versículo. Mas quanto de nós fica perguntando: por que, Senhor, isso aconteceu comigo? Por quê? Por quê? Por quê? Reconheça o Senhor na sua história e cresça através dos seus problemas, entendendo que na sua onipresença Ele está do seu lado. Na sua onipotência, Ele pode tudo através de ti. E na sua, eu falei onipotência, onisciência, na sua presença, onipotência, e na sua onisciência, Ele não foi pego de surpresa. Você se surpreende com as questões que vão se apresentando na sua vida, mas o teu Deus não se surpreende. Ele já sabe o final da história. E por incrível que pareça, você também sabe. Se você é crente do Senhor Jesus, você sabe qual é o final da tua história. Não há por que você esmorecer. E por fim, a última característica de José, para ele ser bênção numa família imperfeita, é que ele é cheio de amor
e cheio de perdão. Isso fica claro no iniciozinho do texto que a gente leu. A gente vê que assim, a essa altura, José não consegue mais conter-se. Ele estava ali com seus irmãos, querendo, sabe, dizendo assim, eu sou José, mas ele estava segurando para poder ver qual era dos irmãos, o que eles estavam querendo fazer ali e tal. E aí, então, ele fica ali se segurando, mas chega uma hora que ele não consegue. E aí ele manda todo mundo sair, certamente os seus servos ali, as pessoas que o apoiavam, e ele se revela aos seus irmãos, e diz que ele se pôs a chorar, e tão alto, que os egípcios ouviram, isso chegou lá no palácio do faraó. E por todo o contexto, a gente vê que essa lágrima, não é lágrima de raiva, não é lágrima de ódio, é lágrima de amor fraternal que explode em emoções, em alegria, em satisfação, de ver os irmãos que há muito tempo ele não via, a despeito do que os irmãos fizeram com ele. E aí, meus irmãos, por que ele faz isso? Por que ele tem essa atitude? Porque quem ama perdoa. Parece clichê, né? Mas não é não. Quem ama perdoa. Mas aí você fala assim, mas a tarefa de perdoar é fácil? Claro que não. Porque ela exige muito de nós. Porque para eu pedir perdão, eu preciso matar o meu eu. Reconhecer o meu erro e pedir o perdão para a pessoa. Para eu liberar perdão, eu também tenho que o quê? Contabilizar o prejuízo. Você sabe o que é contabilizar o prejuízo? Isso é uma ideia que vem da contabilidade. Contabilidade de empresa, ela fecha no exercício do ano, fim do exercício do ano. E aí ela contabiliza os prejuízos. Aquele prejuízo, no ano seguinte, ele não existe. Quando começa o novo exercício, é coisa nova. E para eu liberar perdão, eu tenho que contabilizar o prejuízo. E isso significa esquecer ele. E seguir em frente. Continuar a história. Continuar o relacionamento. Olha só, é uma coisa interessante. Olha que coisa interessante. Preste atenção aqui. Os discípulos de Jesus. O que eles ouviram de Jesus? Coisas como, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vos teria dito. Eu vou lhes preparar lugar. Então eles escutaram que Jesus ia preparar casas para eles no céu. Ele escutou coisas de Jesus como, vocês ouviram dos antigos, não matarás. Portanto, aquele que ficar vermelho de raiva, né, já está pecando. E aí fala assim, se teu olho te faz pecar, arranque fora. E a gente não vê assim muita reação dos discípulos. Em Mateus 6, no máximo que a gente vê, vai assim, nossa, ele ensina como quem tem autoridade. E não como os fariseus e os escribas. Ele ensina, porque ele vive isso, né? Jesus vivia o que ensinava. Mas aí, qual é o momento do pega para capar que os discípulos têm? Está lá em Lucas. Lucas 17, versículo 3 a 5. Aqui tem reação dos discípulos. E o que Jesus está falando? Sobre o que ele está falando? Tomem cuidado. E Jesus já começa assim. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar, olha só, olha Jesus aqui, gente. É para nós isso. Você é discípulo de Jesus? Então isso aí é para você também. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, eu estou arrependido, perdoa-lhe.
Qual é a reação dos discípulos? Os discípulos disseram ao Senhor: aumente-nos a fé. Eles escutaram assim coisas fantásticas. Eles escutaram que Jesus ia morrer e ia ressuscitar no terceiro dia. Isso está de boa. Mas agora, para eu perdoar o meu irmão, se ele errar comigo 7 vezes no mesmo dia, e eu ter que perdoar ele 7 vezes, aumenta, Senhor, a fé, que eu não consigo. Nessa hora, os discípulos, eles sentem a limitação, porque perdoar é difícil. Eu li uma coisa bastante interessante esses dias. É um devaneio linguístico. É uma expressão bonita para poder falar assim: o cara viajou na maionese da língua portuguesa. Claro, também foi uma pessoa de exatas que escreveu isso, né? Mas eu achei bastante interessante o que ele escreveu, eu vou reproduzir aqui para vocês. Ele falou o seguinte, ó: em química, quando você tem uma molécula, você vai colocando átomos ali. E existe um limite máximo de átomos que você pode colocar, senão a molécula colapsa. Por isso a gente tem o hipoclorito, o clorito, o cloreto, o clorato e o perclorato. O permanganato, o peróxido, nessa última, está no nível máximo de átomos de oxigênio naquela molécula. E por que eu falo isso? Porque para se dizer de um limite máximo, eu uso o prefixo per. É o tal do permanganato, perclorato, peróxido. Uma coisa pode estar feita e pode estar perfeita. Você pode seguir ou pode perseguir. Você pode permanecer. Você pode perfazer. Per é o nível máximo. Se você fala em amor, o amor é o oposto de egoísmo. No egoísmo, você recebe. O amor, você doa. E se você doar em grau máximo, você perdoa. Bacana, não? Gente, isso não faz um sentido absurdo para a gente? Isso não faz um sentido absurdo para a gente que é cristão? Qual é o texto áureo da sua Bíblia? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo, fosse perdoado por Ele. Entenderam aqui? E aí fica a pergunta: você já se entregou a esse amor de Deus? Você já abriu o seu coração para essa doação de Deus, que deu o seu Filho para poder perdoar os seus pecados? É o ponto de ignição. É o primeiro passo para que você seja uma bênção. Você que é imperfeito, tal como a mim. O primeiro ponto para você ser uma bênção na sua imperfeita família é se entregar ao amor de Deus. É abraçar o perdão de Deus.
E a minha pergunta hoje, há alguém aqui que gostaria de se abrir para esse amor de Deus? Levante uma de suas mãos. Você que nunca considerou isso. Eu peço para a igreja agora que esteja em oração. E porventura há alguém aqui que ainda não pensou nisso. Que ainda não considerou que tem um Deus que te ama tanto. Que apesar das tuas imperfeições, Ele entrega o seu filho para morrer no seu lugar. Você deve estar pensando assim, mas eu sou uma pessoa boa. Você é uma pessoa boa. A palavra de Deus diz que a gente pode pecar em pensamento, em ações ou em palavras. Então, assim, se você ficar no básico, são 3 pecadinhos por dia. Multiplica isso em um ano. 3 vezes 365. Multiplica por uma expectativa de vida, sei lá, 80 anos, 90 anos. Te dou 10 lambuja. Você multiplica só por 70. Você acha que você consegue dar conta de equilibrar essa balança? Você não tem. Por isso a minha pergunta se renova. Quem aqui deseja se entregar ao amor de Deus e receber dele o perdão que temos em Cristo Jesus? Levante uma de suas mãos, por favor. Agora eu quero também perguntar para você que está aqui conosco, você que convive com a sua família e sabe de tudo que acontece lá. Eu quero falar para você que sabe que dentro da sua família tem uma situação em que é necessário que o perdão seja liberado. Talvez você precise liberar perdão para alguém. Talvez você precisa pedir perdão para alguém. Eu gostaria que você colocasse de pé agora nesse momento.